O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios, para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado este glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se, os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Oi pessoal, no encontro de hoje eu acabei de ler um trecho do livro do Êxodo, capítulo 14, que fala sobre os israelitas estarem fugindo de Israel e fugindo do exército do faraó. Naquele momento de aflição, Moisés pediu ajuda a Deus. E Moisés estava esperando que Deus fosse dar uma resposta rápida, pronta, milagrosa. Mas Deus disse a Moisés: diga ao povo que caminhe, diga que vá para a água, que entre, que siga em frente. E no meio de um mar se abrindo ao meio, é claro que aquelas pessoas ficaram com medo, mas elas seguiram em frente. E às vezes Deus age exatamente desta maneira nas nossas vidas. Não importa se essa situação da Bíblia talvez não tenha acontecido como de fato nós pensamos que aconteceu, mas é uma situação que se repete nas nossas vidas. Deus às vezes proporciona toda a situação, proporciona todo o milagre, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Tem um ditado que diz: quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas eu penso que às vezes não acontece dessa forma. Às vezes, quando uma porta se fecha, Deus fica aguardando a gente se levantar e abrir uma outra porta. Eu vi uma frase ontem que dizia: quando você pensa que a sua situação atual está na situação final, você está errado, porque a sua situação atual não é a sua situação final. E embaixo dessa frase tinha uma foto de um tronco que foi cortado, o tronco de uma árvore que foi cortado, e no meio deste tronco estava nascendo um novo broto. Ou seja, a sua situação atual não é a sua situação final. E tem uma outra parte também no Êxodo, capítulo 13, que diz: tendo o faraó deixado o povo, Deus não conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que estiver de frente em um combate e querer voltar para o Egito. Por isso, Deus fez que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Enfim, às vezes nem sempre os caminhos mais curtos são os melhores, porque o caminho mais curto pode nos privar do aprendizado que iríamos adquirir seguindo o caminho mais longo. Na fábula da raposa e das uvas, a raposa ela tenta pegar as uvas e daí um tempo ela desiste. A raposa já não tinha nada a perder, mas ela desiste
E às vezes nós desistimos por tentar o caminho mais curto. Nós não observamos outras possibilidades ao nosso redor. Muito obrigado, tenha um ótimo domingo e que Deus nos abençoe na nossa caminhada.